Jornada Retrô Saúde e Adoração. Parte 1. 8 dias para ter saúde física. Dia 6. Desintoxicação orgânica. O que é e para que serve? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Para a maioria das pessoas, o uso da palavra desintoxicação está ligado ao tratamento de indivíduos que estão impregnados por produtos tóxicos, como drogas, cigarro, álcool, tintas ou outros produtos químicos. O sentido está correto. O que as pessoas não suspeitam é que resíduos de gordura, proteína, alimentos refinados e medicamentos acumulados cada dia ao longo dos anos produzem depósitos tóxicos que travam o funcionamento da maravilhosa maquinaria viva que é o nosso corpo. Alguns exemplos. Primeiro, os pediatras sabem que remédios anti-inflamatórios são constituídos por substâncias que se depositam nas cartilagens infantis, tornando-se perigosos depósitos geradores de doenças durante o crescimento. Segundo, alguns antibióticos são tóxicos, ou seja, potencialmente perigosos aos canais auditivos. Se o uso tornar-se continuado e forem acumulados depósitos nessa região, poderá causar surdez e ou tumores nos delicados órgãos do aparelho auditivo. Basta ler qualquer bula de medicamento para perceber que o seu processamento e excreção passam pelo fígado ou rins. Basta ler qualquer bula de medicamento para perceber que o seu processamento e excreção passam pelo fígado ou rins e que a eliminação se dá até próximo de 100%, mas esse índice não é assegurado. Dá para imaginar o prejuízo ao funcionamento desses órgãos, ocasionado por esse percentual mínimo que fica se acumulando por décadas de vida, a cada dor de cabeça, gripe, dores nas costas, etc., para os quais se utilizam drogas medicamentosas? 3. A utilização de alimentos como os de fast food por crianças, jovens e adolescentes, o mau hábito que algumas donas de casa têm de beliscar enquanto cozinham, ou mesmo as guloseimas escondidas nas gavetas de profissionais, como secretárias, por exemplo, tudo isso provoca, em decorrência do refinamento desses alimentos, a ausência de fibras, um grave bloqueio nos intestinos desses consumidores. O resultado é unânime. Todos fazem fila nos consultórios neurológicos queixando-se de dor de cabeça. A dor de cabeça, ou cefaleia, não é de início uma enfermidade, é um aviso de que algo vai mal no organismo. Como a medicina age sobre a cefaleia com analgésicos que apenas apagam o registro da dor no sistema nervoso, o problema piora com o passar do tempo, levando a náuseas e vômitos pelo simples motivo de que o entupimento do tubo digestivo não deixa passar mais nada. Então, corre-se para a emergência de um hospital e constata-se uma terrível doença, enxaqueca. Esse é o quadro de crises agudas. Pense no que esses depósitos fazem anos a fio, fermentando, produzindo gases altamente tóxicos, como metano, deteriorando um lugar de importância capital para a sua saúde, onde todos os alimentos deveriam ser aproveitados nas melhores condições possíveis, para se tornarem nutrientes para suas células. Quarto, o excesso de alimento de alto teor proteico, carnes, queijos, requeijão, etc., usual na alimentação de hoje, acarreta grande sobrecarga aos órgãos internos, principalmente aos rins, que são literalmente destruídos com o passar dos anos, dando lugar às infecções urinárias frequentes, nefrites, atingindo a insuficiência renal, com hipertensão maligna decorrente, hemodiálise e a perda do órgão na maioria dos casos. Quinto, ficariam surpresos em saber o que esses mesmos gases fazem no cérebro, levados pela corrente sanguínea. Do mesmo modo que o fígado produz bile, os pulmões promovem a oxigenação do sangue e os rins a sua depuração, o trabalho mental do cérebro é produzir pensamentos. Quando o cérebro está bem oxigenado e alimentado saudavelmente,
produzirá pensamentos construtivos, geradores de bons sentimentos. No entanto, se a corrente sanguínea, que leva oxigênio e nutrientes ao cérebro, estiver carregada com excesso de gorduras e gases, isso acarretará um ambiente propício a pensamentos negativos, destrutivos e sentimentos melancólicos, cuja repetição frequente levará a pessoa à depressão ou agressividade. Pare, medite e ore. Por que é importante ter um cérebro sadio? Porque Deus se comunica conosco pela mente e nos educa para a eternidade. Agora leia. Quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o infinito com o infinito, o efeito sobre o corpo, a mente e a alma vão além do admissível. Em tal comunhão é encontrada a mais alta educação. É o método de desenvolvimento usado por Deus. Une-te, pois, a Ele, é a mensagem do Senhor à humanidade. Jó capítulo 22, verso 21, Atos dos Apóstolos, página 125. Fale agora com o Espírito Santo sobre o que ele lhe ensinou e diga o que pretende fazer de agora em diante. Não tenha medo. É ele quem vai operar em sua vida, tanto o querer como o efetuar. A íntima ligação mente-corpo. Uma jovem bancária adventista recente chegou à clínica NAT em Salvador, na Bahia, com histórico de enxaqueca, depressão e síndrome do pânico havia 8 anos. Ela não dormia, apresentava quadro de agorafobia, claustrofobia e outras fobias globais, como a de ir ao dentista. Seu emprego no banco estava em risco, seu casamento abalado e seu filho de 9 anos estava sofrendo com a falta de apoio e referência, uma vez que o trabalho do pai o obrigava a viajar toda semana. Embora usasse uma série de medicamentos e mantivesse tratamento intensivo com acompanhamento psiquiátrico, a situação havia se deteriorado a um nível insuportável. Na clínica, foi submetida a um processo de desintoxicação orgânica, compreendendo limpeza do tubo digestivo, através de alimentação líquida, sucos de frutas e vegetais intercalados e muita água, enemas, laxativos e muito exercício físico. Participou de psicoterapia em grupo e de sessões individuais. Os medicamentos foram suspensos progressivamente pelo Dr. Elias Oliveira Lima, médico neurologista e nutrólogo que dirige a clínica. Ao final de 12 dias, ela recebeu alta do tratamento, sentindo-se tão bem que fez uma viagem de 1 semana com o marido e o filho, começando vida nova, como afirmou. Voltou ao trabalho e ao tratamento dentário abandonado. Após 1 ano sem medicamentos, sem dores de cabeça, sem crises depressivas, sem conflitos no lar e no trabalho, mencionou estar feliz como nunca antes. Mantém o acompanhamento psicoterápico, que lhe tem sido fator de crescimento pessoal. O que revela esse relato? Esse e tantos outros registros de cura de distúrbios psicoemocionais a partir da limpeza do organismo constitui-se evidência eloquente da interação e completa interdependência entre corpo e mente. Mostra também que os hábitos de vida, principalmente alimentares, a falta de sono, que depaupera agressivamente o sistema nervoso, e a falta de exercícios são os grandes conspiradores contra a integridade psicoemocional. Mostra também que os hábitos de vida, principalmente alimentares, a falta de sono, que depaupera agressivamente o sistema nervoso, e a falta de exercícios são os grandes conspiradores contra a integridade psicoemocional. O Espírito de Profecia diz: os órgãos digestivos desempenham parte importante na felicidade de nossa vida. Pessoas que têm azia possuem, em geral, má disposição. Tudo parece ser-lhes contrário e eles são inclinados a tornar-se mal-humorados e irritáveis. Conselho sobre regime alimentar, página 112. A variedade de alimentos numa mesma refeição produz indisposição. Cria-se perturbações mediante combinação impróprias de alimentos. A fermentação, o sangue fica contaminado e o cérebro confuso. Mesmo livro, página 110. O corpo, então, prejudica o cérebro e, ato contínuo, o cérebro prejudica o corpo. Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam.
Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultados da depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Ciência do Bom Viver, página 241. A essa altura, parece estar bem claro, para quem se imagina perfeitamente saudável até antes desta leitura, que é tempo de rever os seus conceitos. Para que o organismo seja verdadeiramente saudável, permitindo a morada do Espírito Santo, faz-se necessário urgentemente submetê-lo a um processo de desintoxicação. Por desintoxicação, entende-se uma limpeza dos sistemas descritos, a fim de que o metabolismo, que é o conjunto de reações que mantém a vida dentro do corpo humano, seja realizado plenamente. O primeiro passo para isso é o jejum curativo, que é o próximo assunto. Lembre-se, para ter saúde, paz, alegria e sucesso, o segredo é andar com Deus. Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de executar conforme o indique a sua providência. Dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Caminho a Cristo, página 70. Terminou a jornada. Agora, beba água, calce o seu tênis e perna para quem te quero. Vamos caminhar. Esse é seu 6º dia de caminhada. Parabéns! Gente de sucesso faz o que deve fazer até se acostumar. Fazendo a jornada e caminhando todos os dias, você vai chegar ao reencontro no dia 11 de maio mais saudável, fisicamente e emocionalmente. Alguns dos amigos escolhidos já estão estudando a Bíblia com você? Continue a interceder e com certeza o Espírito Santo irá atuar e um milagre vai ocorrer. Você está achando que a situação é impossível de ser resolvida? Vá agora à fonte ilimitada do poder. Medite nisso. A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Review and Herald, 7 de outubro de 1865.